Fala galera do nono ano, cara, que saudade que eu tô de vocês. Bom, a aula de hoje é sobre membrana plasmática. Vamos a esse estudo. Bom, a membrana plasmática, moçada, o estudo da membrana plasmática de todas as células só foi possível graças à invenção do microscópio. Até então não havia um microscópio muito bom. O mais próximo que tinha era Galileu Galilei com seus experimentos lá de lentes. Até que chegou um carinha chamado Leeuwenhoek. O Leeuwenhoek, moçada, ele inventou um dispositivo que era da seguinte forma. Ele colocava o material que ele queria observar aqui, nesse tubinho de vidro que está aqui, e num suporte fixo de metal ele colocou uma lente. E ele observava através do outro lado, como está aqui na imagem. Só com esse dispositivo, cara, o Leeuwenhoek ele conseguiu ampliar uma imagem mais de 200 vezes, algo bem considerável. Já dá para ser visto algumas estruturazinhas, alguns organismos menores e tal. Só que, depois do Leeuwenhoek, surgiu um carinha chamado Robert Hooke. Ele inventou um microscópio mais poderoso, em uma metodologia mais clara que dava uma nitidez melhor na imagem. O que ele inventou? Ele inventou esse cilindro. Dentro desse cilindro existem dois conjuntos de lentes que ampliam a imagem que está aqui no finalzinho. Ele colocava uma fonte de luz embaixo e essa fonte de luz refletia na amostra e era ampliada através desse conjunto de lente até chegar na ocular, até chegar na nossa visão. Certo? Bom, esse trabalho de Robert Hooke, moçada, ele é a base dos microscópios modernos que a gente tem hoje, certo? Bom, é muito similar ao que a gente tem hoje. Como que é o microscópio hoje em dia? O microscópio moderno, ele pode ser de dois tipos, o óptico ou o eletrônico. O óptico, moçada, ele vai ter um conjunto de dois sistemas de lentes de cristal, certo? Chamadas de oculares e objetivas. Então, tudo bem? Como que vai funcionar a amplitude da imagem aqui? A mesma história lá do Leeuwenhoek. Tem uma fonte de luz aqui embaixo. Essa fonte de luz passa por uma lente condensadora. O que essa lente condensadora vai fazer? Vai pegar todos os raios luminosos e focar em um ponto só. Que ponto vai ser esse? A amostra que eu quero analisar. Feito isso, a imagem vai ser projetada na lente objetiva, a qual é a principal, é a que mais aumenta a imagem, é a que dá mais amplitude. É passado depois da objetiva para o prisma e essa imagem vai ser projetada lá na lente ocular, certo? A lente ocular também aumenta a imagem. E hoje em dia, nos microscópios atuais, a lente ocular normalmente aumenta 10 vezes, só ela. E as lentes objetivas podem ser trocadas, né? Todo mundo conhece a imagem no microscópio, é aquelas que a gente fica trocando assim. Por exemplo, se eu estou usando uma lente ocular de 10, existem mais, mas normalmente é 10, tá? Se eu estou usando uma ocular 10 e uma objetiva de 40, significa dizer que a imagem que eu estou vendo está sendo ampliada em 400 vezes, certo? Como eu calculo? Eu multiplico a lente ocular pela lente objetiva, tudo bem? Já o microscópio eletrônico, ele é um pouquinho diferente. No lugar de usar luz, ele vai usar feixes de elétrons, tudo bem? E as lentes não serão de cristais, serão lentes eletromagnéticas que darão uma amplitude ainda maior e com uma nitidez ainda melhor, tudo bem? Com o microscópio eletrônico, a gente conseguiu observar vírus, organismos ainda menores que não são observados no microscópio óptico. Organelos, por exemplo, também são observados no microscópio eletrônico. Tá? Bom, graças a esse estudo, a gente conseguiu obter um avanço grande lá na biologia celular, certo? E aí agora a gente vai começar a estudar as estruturas da célula. Show? Bom, primeira delas e uma das mais importantes, sem sombra de dúvidas, é a membrana plasmática. Por quê? A membrana plasmática, moçada, é aquilo que delimita o organismo vivo, é aquilo que delimita a célula, show? Faz fronteira da membrana plasmática para dentro é a célula, da membrana plasmática para fora já não é mais a célula, certo? Como que ela é formada? Ela é formada através de uma bicamada fosfolipídica. Bicamada significa que ela tem duas camadinhas de fosfolipídios. O fosfolipídio é essa molécula aqui, onde na cabeça vai ter fósforo e vai ter um corpinho de gordura. Tudo bem? O fósforo, moçada, ele se dá muito bem com água. E aí a gente precisa situar a nossa ideia aqui. Por quê? A vida ela surgiu nos oceanos. Nos oceanos tem um negócio chamado água lá. Não sei se vocês estão sabendo. Tem um negócio chamado água. Como que eu vou separar a água de fora da célula da água de dentro da célula? Lembrem-se da primeira aulinha que a gente teve. Cara, todo organismo vivo tem que ter água dentro de si.
Tudo bem? Isso também vale para a célula. Então, como que eu vou separar água de água estando na água? Eu vou usar o quê? Um plástico? Não tinha plástico à disposição. Vou usar um Tupperware da mamãe? Não tinha também. Então, o que, que tinha lá sobrando nos oceanos, da sopa primordial? Tinha muitas moléculas de gordura e tinha fósforo. Então, surgiu essa molequinha chamada de fosfolipídio. Show de bola? Bom, o que, que eu vou ter na minha membrana plasmática, então? Bom, detalhezinho que eu estava esquecendo. A membrana plasmática ela é disposta dessa forma aqui, ó. Perceba que a camada de fora, essa camadinha aqui, está com o fósforo para cima e a gordura para baixo. A camada de baixo está ao contrário. Por quê? Porque fora da célula tem água. Se eu colocasse a parte da gordura em contato direto com a água, a gente sabe que água e gordura não se dão muito bem, né? Uma é hidrofílica, outra é hidrofóbica, as duas vão cair ali na pancadaria, não ia dar muito certo. A vida não seria possível. Então, graças a essa ideia, que a membrana bicamada ela é disposta desse jeito. Fósforo para fora e gordurinha para dentro, tudo bem? Imersos a essa bicamada fosfolipídica, eu vou encontrar algumas estruturas de membrana. Quais são essas estruturas? A primeira delas são as proteínas de transporte. Essas proteínas formam canais ao qual substâncias que estão fora da célula podem entrar e substâncias que estão dentro podem sair. Show de bola? Maneiro, professor. O que mais tem? Temos o glicocálix. Glicocálix, moçada, são essas anteninhas feitas de glicolipídio ou glicoproteínas que captam informações que estão fora da célula. Lembre-se, a célula não tem olho. Então, como é que ela vai saber o que está acontecendo ao seu redor? Ela vai saber graças a informações químicas que serão captadas pelos glicocálix. Show? A função do glicocálix é justamente o de reconhecimento. Já o colesterol, algo que é tão temido, né? Normalmente, quando a gente fala de colesterol, quando a gente vê alguma reportagem falando de colesterol, vem na nossa mente uma ideia que é algo ruim, que faz mal, e não é bem assim, tá, moçada? A vida sem colesterol ela não seria possível. O problema é que a gente tem colesterol demais, né, galera? E come muita fritura e acaba elevando demais o nível de colesterol. Mas para que serve o colesterol na biologia, professor? Bom, a molécula de colesterol, ela serve para deixar essa membrana plasmática com uma certa elasticidade, resistência e força, para que ela não se rompa com muita facilidade. Então, para isso que serve a molécula de colesterol. Show de bola? Ela fica aqui de roxinho. Tá dando para ver aí? Bom, maneiro. Vamos ao próximo. Algo que foi descoberto pelo Nicholson, um cara que estava estudando membrana plasmática, foi que a membrana plasmática se comportava de uma forma diferente das outras organelas. Ele batizou esse estilo de modelo mosaico fluido. O que é o modelo mosaico fluido? Ele dizia o seguinte, que as estruturas da membrana plasmática não eram fixas, rígidas, não, mas sim que as suas estruturas podiam se locomover conforme está aí no GIF. Ó. Perceba que as proteínas de verde aqui, ó, elas podem ir de um lado para o outro, assim como essa proteínazinha amarelinha aqui, ó, ela pode ir para frente, para trás, desde que ela esteja ali dentro da bicamada fosfolipídica, elas podem, essas proteínas, todas essas estruturas, proteínas, glicocálix, moléculas de colesterol, podem ficar se locomovendo ali dentro dessa bicamada. Show de bola? A principal função da membrana plasmática é de transporte, é de fazer transporte de dentro da célula para fora e de fora para dentro. Só que a membrana plasmática ela é semipermeável. Isso quer dizer que ela permite a passagem de algumas substâncias e bloqueiam outras substâncias. Substâncias que fazem mal à célula, normalmente ela tende a bloquear. Substâncias que fazem bem, ela tende a deixar passar. Graças a isso, a gente diz que ela tem uma seletividade permeável, ela tem uma permeabilidade seletiva, ela escolhe quem entra e quem sai. Bom, transporte pela membrana. O transporte pela membrana, moçada, ela pode acontecer através de dois processinhos, chamados de físicos e biológicos. O processo físico, também chamado de passivo, vai ser da seguinte forma. O transporte passivo, ele ocorre sem gasto de energia, ele é físico, ele é um fenômeno físico, ele não é um fenômeno biológico, ele é um fenômeno físico. A galerinha lá da física, lá com o Márcio Macedo. Então vamos nessa. Ó. O transporte passivo, ele ocorre sem gastar molécula de energia, que é o ATP. E isso acontece porque ele segue o gradiente de difusão. E aí a gente vai entender já o que é esse gradiente. Show de bola? Existem dois tipos de transporte passivo, a osmose e a difusão. Maneiro? Tá, e o transporte ativo? Transporte ativo não, transporte ativo é um transporte biológico, show de bola? Bom, o transporte ativo ele ocorre com gasto de energia, com muito gasto de energia, diga-se de passagem, e isso ocorre, gasta-se muita energia porque vai contra esse gradiente, show?
Bom, antes da gente prosseguir nessa aulinha de hoje, eu preciso iniciar com vocês alguns termos, algum vocabulário, tudo bem? Eu vou falar aqui na forma gourmet, depois eu vou traduzir para o nosso dia a dia, show? Bom, solvente. Solvente é a parte da solução que dissolve. Na prática, meus amores, a gente está falando de água. Tudo bem? Na biologia, solvente vai ser água. 99,9999999% das questões, solvente vai ser água. Show? Isso na biologia, tá, meus amores? Falar na química é um pouquinho diferente. O que vai ser o soluto? Soluto é a parte da solução que é dissolvido. Traduzindo, é o íon, é o sal, é a molequinha. Tudo bem? Maneiro. Solução hipertônica. Olha que coisa chique, né? Hipertônica. Solução hipertônica, moçada, quer dizer que essa solução vai ter muito soluto. Show de bola? Vai ser algo bem concentrado. Vai ter bastante sal, bastante íon, bastante molécula ali naquela solução. Já a solução hipotônica é quando você vai ter pouco sal. É quando você vai ter poucos íons, pouco soluto. Isotônico é quando vai ser igualzinho, vai estar equilibrado. A concentração vai estar igualzinho. Gradiente de concentração. Gradiente de concentração, moçada, é o sentido para o qual as moléculas vão se dissipar. Normalmente, elas se dissipam para onde tem mais, para onde tem menos. A gente vai ver isso ao longo aí da aula. Show de bola? Vamos ao primeiro tipo de transporte passivo, chamado de osmose. Bom, a osmose, moçada, é o seguinte. Vamos na forma gourmet. A osmose é a passagem de solvente de um meio hipotônico para um meio hipertônico, até que haja a isotonia. Traduzindo isso para o nosso dia a dia, é a passagem de água, de onde tem menos sal, para onde tem mais sal, até que fique equilibrado. É exatamente assim, molecada. Ó. Perceba o seguinte, nesse experimento aqui, eu peguei um pote, coloquei uma membrana plasmática no meio, olha aqui a membrana plasmática aqui, ó, membraninha plasmática no meio, e fiz o seguinte, do lado de cá eu coloquei umas molequinhas de sal, do outro lado eu coloquei menos molequinhas de sal. Show de bola? O que vai acontecer? De acordo com a osmose, as moléculas de água vão fluir pela membrana plasmática para onde tem mais sal. Aonde tem mais sal? O lado de cá. Olha o que está acontecendo com o nível de água no recipiente. No lado A está baixando, no lado B está subindo. Tudo bem? Isso é osmose. Professor, tá, mas isso no meu dia a dia vai interferir em quê? Simples. Carne seca. Já repararam que no mercado, aí no Tinoco não, que agora é de Melo, né? No de Melo, no Princesa, sei lá, nos mercados aí da nossa cidade, tem um setor chamado de salgado, onde fica carne seca fora da geladeira, fica bacalhau, tem um cheirinho muito gostoso, para dizer o contrário. Só que já pararam para pensar? Por que a carne ali pode ficar fora da geladeira e a carne que está lá no açougue não pode? Bom, simples, por conta do sal. Antigamente, molecada, não tinha geladeira. Então a galera pegava sal e tacava na carne para conservar. E por que isso acontece? Bem simples, porque qualquer organismo vivo, sei lá, uma bactéria, por exemplo, que normalmente são os principais decompositores que acabam estragando os nossos alimentos, por que a bactéria não estraga a carne seca? Porque se a bactéria pousar na carne seca, olha o que vai acontecer. Aonde tem mais sal? Na bactéria ou na carne seca? Acho que é na carne seca. Então, a molécula de água que está na bactéria vai sair da bactéria em direção à carne seca, matando a bactéria de desidratação. Por isso que o sal conserva. Tudo bem? Outro exemplo prático. Pressão alta. Todo mundo sabe que quem tem problema de pressão alta não pode exagerar no sal. E por que isso acontece, professor? Simples. Ó, em pontinhos pretos eu tenho molequinha de sal, em pontinhos azuis, molequinha de água. Suponhamos que você, pegou e comeu muito sal. Muito sal. E o que vai acontecer? Esse bando de molécula de sal que você comeu vai parar na sua corrente sanguínea. Legal. Só que, olha que interessante, aonde que vai ter mais moléculas de sal? Nos seus músculos ou na sua artéria? Bom, vai ter mais na sua artéria. Então, por osmose, a água que está nas células dos seus músculos vão fluir para a artéria, aumentando a quantidade de líquido dentro da artéria e, consequentemente, aumentando a pressão ali dentro. Por isso que sal eleva a pressão arterial. Show de bola? Bom, um outro exemplo muito utilizado aí em questões envolvendo osmose é a utilização de células do sangue. Pega-se células do nosso sanguezinho, coloca em 3 soluções diferentes. Essa primeira aqui eu coloquei em uma solução, moçada, que eu estou falando aqui, é a aguinha que está aqui fora, tudo bem? Coloquei em uma solução hipotônica, coloquei em uma solução isotônica e coloquei em uma solução hipertônica. O que vai acontecer com essa célula? Bom,
Vamos lá. Se eu coloquei a célula em uma solução hipotônica, significa dizer que tem mais sal dentro da célula do que na solução, beleza? Que nessa aguinha aqui. Bom, e aí por osmose, a molécula de água vai para onde tem mais sal. Onde tem mais sal? Dentro da célula. Por isso que a célula vai inchando. Sendo uma célula animal, corre sério risco de explodir. Uma célula vegetal, uma célula bacteriana e uma célula de fungo tem uma resistência maior devido a uma estruturazinha celular chamada de parede celular. Provavelmente vocês já ouviram falar. Se não ouviram, nossa próxima aula será abordado novamente. Em uma solução isotônica, a quantidade de sal que está fora é a mesma que está dentro. Então, as moléculas de água entram e saem na mesma velocidade e eu permaneço do mesmo tamanho. Se eu coloco a minha célula em uma solução hipertônica, ou seja, na solução, nessa aguinha aqui, vai ter mais sal do que dentro da minha célula. O que vai acontecer? Bom, por osmose, a molécula de água vai para onde tem mais sal. Aonde tem mais sal? Fora da célula. Então, a molécula de água que está dentro da minha célula começa a sair. E vai saindo. Percebe que a célula vai murchando. É isso aqui que acontece com a bactériazinha que pousar lá na minha carne seca. Vai murchar, até morrer de desidratação. O próximo tipo de transporte chama-se difusão. Difusão, moçada, é diferente da osmose. O que também é transporte passivo, ocorre sem gasto de energia, mas é um pouco diferente. Lá na osmose, a gente falava sobre passagem de água, né? Passagem de solvente. Aqui a gente vai falar passagem de soluto, beleza? Quem vai se locomover aqui não é a molequinha de água, é a molequinha do soluto. O que é a difusão? É a passagem de soluto do local de maior concentração, ou seja, hipertônico, para o local de menor concentração, chamado hipotônico. Show de bola? Até que se estabeleça o equilíbrio. É exatamente o que está aqui. Na imagem tem uma membrana plasmática. Do lado de fora coloquei um monte de sal, sei lá, íons de zinco, sei lá, aleatório. Coloquei um monte de íons de zinco. Por difusão, essas moléculas, esses íons, de zinco vão adentrar a membrana plasmática até que fique igualzinho à concentração. Show? Maneiro. Existe um tipo específico de difusão chamado de difusão facilitada. Qual é a ideia? A ideia, moçada, é que às vezes existem moléculas tão grandes, mas tão grandes, que se ela tentar atravessar a membrana plasmática igual foi aqui, ó, igual é na difusão simples, ela estoura a membrana plasmática, como é o caso da molécula de açúcar. A molécula de açúcar, se tentar passar aqui, ó, ela truncha essa membrana plasmática, estoura ela e a célula vem a óbito. Só que eu não posso simplesmente falar assim, não quero glicose dentro da célula. Não posso fazer isso. Glicose é a base da nossa vida, né? A gente precisa muito dela para poder fazer as nossas atividades, para poder gerar nossa energia. Então, o que acontece? Existem proteínas de transporte, lembra de proteínas de transporte que ficam lá na membrana plasmática? Existem algumas delas que têm exatamente a função de abrir um portalzinho, ó, abre um canal para a molécula de açúcar poder entrar na célula. Isso chama-se difusão facilitada. O único problema, moçada, é que na difusão facilitada, como utiliza proteínas, a gente lembra que proteína satura, né? A proteína ela consegue ir até uma determinada velocidade, depois ela para e vai manter aqui. É o que acontece nesse gráfico aqui. Já o transporte ativo. O transporte ativo, moçada, ele vai ocorrer contra o gradiente de concentração, o que vai fazer com que a célula gaste bastante energia, como está aqui na imagem. Olha que interessante. Eu tenho muito mais sódio, Na é sódio, tá, molecada? Existe muito mais Na, sódio, fora da célula do que dentro. Pela lógica da difusão, era para esse bando de sódio se difundir para dentro, né? Só que a célula não quer que isso ocorra. A célula faz exatamente o contrário. Mesmo aqui dentro, tendo pouco sódio, eu vou jogar esse sódio para fora. Show? Então perceba que eu estou indo contra a ordem natural. Eu estou indo contra o meu gradiente. Se eu estou indo contra o meu gradiente, eu tenho que gastar a maravilhosa molécula de energia, conforme está acontecendo aqui no GIF. Ó. Vem a molécula de energia e eu jogo esses íons de sódio para fora. A mesma coisa vale para o potássio, por exemplo. Tem pouco potássio fora, muito potássio dentro. Pela lógica, era para esse potássio que está aqui dentro sair. Só que a célula não quer deixar. Para a célula, isso não é interessante. Pelo contrário, eu quero ter mais sódio ainda, mais potássio ainda. Então eu pego o potássio que está aqui fora e jogo para dentro. Bom, molecada, espero que vocês tenham curtido essa aula de hoje. Façam as atividades, beleza? No próximo vídeo, a Mari vai corrigir os exercícios com vocês. A gente quer que vocês enviem fotos por e-mail lá na plataforma online. Façam as atividades online. A gente está de olho, a gente está avaliando vocês. Ó, beijão, até a próxima, meus amores. Valeu!